Tudo bem? Chegamos aqui ao artigo 30, né? Um artigo extenso, mas ele vem, na verdade, exemplificar para que você pode utilizar, né, o auxílio direto. E eu digo exemplificar, por quê? Porque aí eu já começo olhando aqui no inciso 3, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. Então vejam só, além dos casos que possam estar previstos em tratados dos quais o Brasil faz parte, o auxílio direto terá por objeto, ou seja, né, o que eu posso pedir, o que pode ser feito por meio do auxílio direto. E aí eu olho para o inciso 3º e falo, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, vou sair um pouquinho, não proibida pela lei brasileira, tá? Só lembrando, né, aqui o seguinte, não pode envolver questões de juízo de delibação, não pode envolver questões, né, de cumprimento de decisão estrangeira. Então eu vou até achar um cantinho aqui e só deixar essa ressalva, que é uma ressalva geral. Aí você precisa saber, então, ó, vou colocar aqui, ó, não pode envolver cumprimento de decisão estrangeira. Ou o ato não demanda a decisão, ou essa decisão, ela será, né, ou o ato não depende de decisão, ou essa decisão, ela é dada aqui, tá? Se for cumprimento de decisão estrangeira, tem que passar pelo STJ, tá bom? Dito isso, eu vou agora olhar para os incisos que estão ali acima, o primeiro e o segundo. Olha só, obtenção e prestação de informação. Então, quero obter ou buscar uma informação sobre ordenamento jurídico. Olha que interessante, muitas vezes, sobre uma norma lá, que eu preciso entender uma norma internacional para poder aqui aplicar. É um ato de cooperação verdadeiramente, né? Ou sobre processos administrativos ou jurisdicionais que estejam, né, que possam estar eventualmente em curso ou já acabaram e estão arquivados. Podemos ainda nos valer, né, do auxílio direto para colheita de provas, só que aqui tem uma ressalva, né, e aí eu vou até colocar em uma outra cor aqui, ó, salvo, né, salvo se, e aí veja a leitura, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira. E aí eu vou até chamar você para a tela e eu vou pegar o quê? Vou pegar o nosso Código de Processo Civil. Porque o Código de Processo Civil, ele vai lá no artigo, lá nos artigos iniciais, a partir do artigo 21, ele vai trazer os limites da atuação da jurisdição nacional e a relação com a jurisdição internacional. E aí você pode voltar em vídeos anteriores, você tem lá que o artigo 20, veja só, o artigo 23, ele trata, compete à autoridade judiciária brasileira com a exclusão de qualquer outra, e traz ali alguns incisos. Questões relativas a imóveis situados no Brasil, certo? Questões de sucessão em que hajam bens imóveis. Divórcio, né, quando se envolver bens que estejam situados no país. Então, nesses casos aqui, você pode vir colher prova por meio de auxílio direto? Sim, desde que não seja o 23. Então eu vou colocar aqui, desde que, salvo competência exclusiva, ou seja, salvo as hipóteses do artigo 23 do Código de Processo Civil. E é só isso que você tem que saber, tá? Só isso é um modo relativo de dizer, porque nós temos um dispositivo aqui que traz um rol exemplificativo, traz abertura, você tem que tirar o juízo de delibação e você não pode colher prova de questões que digam respeito a matérias de competência exclusiva do Brasil. Fechamos? Muito bom, muito obrigado. Um abraço.